As falas, no mínimo, irresponsáveis de John Textor já estão gerando consequências que eu espero não serem irreparáveis. Ontem tivemos ali bonecos representando Leila Pereira, Edinaldo Rodrigues, que independente de discordância, independente de não gostar da figura, é algo extremamente repugnante ver esse tipo de ameaça, esse tipo de ação desmedida e sem qualquer tipo de sentido. E querendo ou não, por mais que John Texton não tenha ordenado isso e depois tenha se posicionado contrário a isso, como tinha que fazer, como era o mínimo de se fazer, as suas declarações descabidas certamente acaba contribuindo para que determinadas pessoas venham a agir de maneira irresponsável, né? E ele falou sobre o Bahia ontem, já houve toda uma represália ao que foi dito por ele na imprensa, e Renato Maurício Prado, juntamente com a galera do UOL, foi bem taxativo ao falar sobre texto e até defender, de certa forma, o Bahia. A gente vai trazer isso no vídeo de hoje. Então deixa muito like, ajuda a gente, compartilha com geral. Bora lá. Bom, rapaziada, tá na tela aí já. Vamos ver o que foi dito. Renato, a gente estava falando sobre John Textor e ele falando bobagem ou não, fazendo acusações que são infundadas ou não, ele acaba traindo muitos holofotes. E ele deu uma entrevista hoje para o site E.Globo, em que ele fala, né, dá a versão dele sobre como ele vê o mercado do futebol brasileiro, como ele vê as regras do fair play europeu, que ele acha que não são ideais para o mercado brasileiro, e ele defende, inclusive, que aqui haja um teto salarial para haver uma paridade, um equilíbrio maior entre os times, como é no caso dos esportes americanos, citando aqui a NFL e também a NBA. E ele disse o seguinte, abre aspas para ele: eu amo as pessoas no Manchester City, as pessoas que trabalham lá são incríveis. Mas o fato é que o Brasil trouxe dinheiro do petróleo para casa. Se não fizermos algo agora sobre um teto salarial, o Bahia vai ganhar todos os campeonatos por 20 anos consecutivos. Lembrando, né, que o Amém. Grupo City Amém. adquiriu a SAF do Bahia e tem feito investimentos mais robustos, digamos assim. Como que você recebe essas declarações, Renato? Você concorda com ele ou não? É difícil eu concordar com o Textor, porque o Textor é um bufão. Isso que ele está falando é uma idiotice, é uma palhaçada. É mais uma vez a tentativa de enganar os trouxas. Gente, o que tem que ter não é salário, não é teto salarial. Você precisa do fair play financeiro, que ele dribla, ou pelo menos tenta driblar, no futebol europeu, através do Botafogo. O Botafogo é a forma que o Textor usa para driblar o fair play financeiro do futebol francês, que é, em resumo, o futebol europeu também, as mesmas regras. Ele trouxe esse Almada, que parece que é um excelente garoto, com um futuro enorme, seleção sub-20, vai disputar a Olimpíada pela Argentina e tudo, para levar para o Lyon. Ele já disse claramente que no final do ano o Almada vai para o Lyon. Pagou 24 milhões. 24 milhões deve ter sido de dólares ou de euros, já não sei, mas 24 milhões de moeda estrangeira, o que é mais de 100 aqui. Vai ser a contratação mais cara. A contratação mais cara depois dessa já é o Luiz Henrique, que ele também comprou, também para levar para o Lyon. Então ele vem com esse papinho agora de limitar salário, reclamando que o Brasil trouxe o dinheiro do petróleo para cá. Sabe qual é o ódio que ele tem do dinheiro do petróleo? É porque o PSG, que tem, sim, o dinheiro do petróleo, tal qual o City, embora sejam príncipes diferentes, ganha tudo na França. Mas entre o PSG, que é o principal alvo de investimento do príncipe, que é dono dele, e o príncipe do City, botar todo esse dinheiro no Bahia, vai uma distância monumental. O City tem clubes em vários lugares do mundo. Só o Manchester City é campeão. Os outros não são campeões, os outros são clubes para você captar estrela e coisa assim. Então, o Textor, uma vez mais, falou bobagem. Uma vez mais, tentou dourar a sua pílula para enganar os curibocas que levam ele a sério aqui. O que o Brasil precisa é de um fair play financeiro. E se houvesse um fair play financeiro, o Textor não podia ter contratado ninguém esses últimos 2 anos. Porque simplesmente ele teve prejuízo. A SAF do Botafogo, há 2 anos, dá prejuízo. Então, como é que ele justificaria, em termos de fair play financeiro, as contratações milionárias que ele faz? Não teria como justificar. Agora, me entristece, sério, me entristece ver como ainda dão importância para esse bufão. Isso é um enorme bufão. Isso está aqui para tumultuar e não para ajudar, entendeu? Agora, nós temos uma classe de jornalistas aqui embevecida por ele. O Textor abre a boca, bota logo um microfone, dão de manchete. Cara, o que o Textor fez até agora no futebol brasileiro como um todo, foi um desserviço. Ele ajudou o Botafogo a melhorar. Ele tirou o Botafogo lá do buraco e botou o Botafogo para disputar os títulos brasileiros, sem fair play financeiro. O dia que fizerem fair play financeiro, essa manobra dele de passar os bons jogadores por aqui para o União vai acabar. E é isso que ele está tentando evitar com essa desculpinha boba de limitação do salário. Cara, perfeito, assim. Renato Maurício Prado é taxativo e traz aí
a essência da hipocrisia de John Textor, né? Se não fosse isso que ele tem feito aqui através do Botafogo para poder levar jogadores pro Lyon, dificilmente ele obter êxito, né? E acabar caindo na malha fina. Vamos ver aí, ó. Eu já vou acionar o Rosa, mas antes quero chamar o Danilo, porque eu tô vendo aqui da janelinha dele e ele tá só assim com a cabeça, ó, está concordando. Danilo, são coisas diferentes, né? Uma coisa é teto salarial, outra coisa é a responsabilidade que os clubes têm que ter, e aí vem do fair play financeiro, porque é um absurdo que os clubes saiam contratando, gastando dinheiro, enquanto estão devendo a União, os próprios jogadores, jogador que já saiu, empresário, é uma outra questão, né? Mas queria te ouvir sobre as declarações do Textor, o que você está concordando aí? Não, o Renato foi perfeito, e para mim é excelente que tenha sido o Renato que falou tudo isso, porque todo mundo sabe o time que ele torce, e nos últimos dias, ontem eu participei de um programa do UOL, falei sobre isso, e aí você sabe como ficou a rede social, né? Botafoguense, uns 25 por minuto, invadiram ali para falar de fair play, porque não falava do fair play quando era... Resumidamente, o que o Renato falou, e porque o pessoal talvez não entenda muito bem, fair play financeiro tem a ver com o quanto o seu time pode gastar de acordo com o que ele fatura, e não colocar um teto salarial e igualar todo mundo. Então, se você tem um time A, B e C que faturam mais, ele proporcionalmente vai poder investir mais. E quando você coloca um fair play financeiro, você coloca todo mundo com regras para ter uma questão, uma saúde financeira igual. E mais, você protege a saúde dos outros times e dos times que estão na liga com você, tratando o campeonato como um produto importante. Porque se todo mundo tiver uma boa saúde financeira, a tendência é que o campeonato seja melhor também. O teto salarial iguala todo mundo e, de repente, faz o Textor conseguir driblar o que ele mesmo driblou com os times europeus e o que ele tenta driblar com o Botafogo, aproveitando que aqui não tem nenhum tipo de política. Nos últimos 2 anos ele deu prejuízo e continua contratando. O fair play financeiro não diz, porque o Flamengo investiu 1 bilhão nos últimos 3 anos e o Palmeiras investiu 900 milhões nos últimos não sei quantos anos. Sim, porque é proporcional às receitas que os dois geram. O Flamengo gerou mais de 1 bilhão de receita num ano que não foi campeão de nada. Então ele pode investir essa grana que ele está investindo em contratação. O Palmeiras no ano passado faturou 900 milhões, no ano retrasado 1 bilhão. Esse ano agora vai faturar mais de 1 bilhão, porque vendeu o Hendrick, vai vender, já vai entrar uma parte do Estevão, vendeu o Luiz Guilherme, e aí proporcionalmente, se você tem dinheiro para comprar 10 Ferraris, você pode comprar 10 Ferraris. O problema é quem não tem dinheiro para pagar um carro popular e continua contratando Ferraris. É esse o problema e é isso que se diz o fair play financeiro. O teto salarial é outra coisa que pode estar em conjunto com o fair play financeiro. E outra, não adianta falar, é porque o Flamengo recebeu anos e anos de patrocínio da Caixa Econômica, porque o Palmeiras recebeu o aporte do Paulo Nobre. O Palmeiras recebeu o aporte do Paulo Nobre e quase caiu, porque o Palmeiras pegou o dinheiro do Paulo Nobre para colocar ordem na casa, que é o que a SAF deveriam fazer pela lei da SAF, de pagar as dívidas, acertar juros e etc., coisas atrasadas. Foi isso que o Palmeiras fez com o dinheiro do Paulo Nobre. E o patrocínio estatal é um problema aqui que a gente vai ter 40 anos para discutir. Vai ser um negócio muito maior, que não diz respeito ao fair play financeiro. Então, assim, as pessoas precisam entender, quando a gente fala fair play financeiro, não diz respeito para proteger o Flamengo ou o Palmeiras, ou o Cuiabá ou Fortaleza, ou o Atlético Paranaense, que são 5 times aí bem organizados. Eu falei do Atlético Mineiro, na época que o Atlético Mineiro não parava de gastar, quando virou SAF, virou uma SAF devendo 1 bilhão. Agora a gente tem o Cruzeiro, a gente tem o Botafogo. Não é uma questão de clube, é uma questão de conceito. E o conceito fair play financeiro existe há muito tempo, e muito antes do Botafogo virar SAF. Não tem nada a ver que seja contra o Textor ou contra o Botafogo. É muito antes disso. E, só para terminar, até na Europa os caras tentam burlar o fair play financeiro. O Manchester City está com problemas, teve problemas recentes com a UEFA para burlar o fair play financeiro. Então não é algo que funciona maravilhosamente bem na Inglaterra, na Espanha e outros times lá também, sob o comando da UEFA. Também tem problemas. Mas a gente precisa entender que isso não se diz respeito a clube, diz respeito à liga, algo mais um conjunto, e não especificamente vamos proteger o Flamengo e o Palmeiras e prejudicar o Botafogo. Não existe isso. Só para atualizar aqui os números, o Thiago Almada ele foi comprado por 25 milhões de dólares, Renato, 137 milhões de reais, olha a grana, ultrapassando o Luiz Henrique, que chegou a 106 milhões de reais. Contratações mais caras do futebol brasileiro é muito dinheiro. Não preciso nem falar mais nada, né? Acho que o recado já está dado, a explanação do Lavieri também é bem precisa e a fala de Renato Maurício Prado é perfeita. Em muitas oportunidades eu nem concordo com o RMP, né, o Renato Maurício Prado, mas nessa ocasião específica ele foi muito claro e sucinto ao trazer, explanar de maneira evidente a hipocrisia de John Textor, né? E a gente segue fazendo nossa parte aqui. O próprio Ferran Soriano falou bastante sobre sermos detestados, né? Muita gente tem falado sobre nós sermos odiados por aí. E eu acho que a gente tem visto na prática, mesmo que assim, o Bahia não esteja fazendo nada mais do que uma boa campanha no Brasileiro e algumas contratações de impacto. Essa de Lúcio realmente sobe sarrafo, né? E eleva o nível. Mas ainda assim, o Bahia não é o time que mais contratou e não está nem top 3.
dos times que mais gastou, investiu, enfim. Então, vamos fazer o nosso nas manhas. Acho que ainda vou ter muito motivo para falar. O Bahia ainda vai dar muito motivo para Textor ficar chateado. E tomara que a previsão deles tenha certo. O Bahia ganhar 20 brasileiros. Eu não tenho do que reclamar. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais Nordeste.